Incrível manhã para você, nossa quarta-feira de Papo de Empreendedor. É sempre uma alegria estar aqui com você na quarta às 8. Você e para o seu negócio. Bom dia, Sumaia. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso convidado de hoje é o Marco Aurélio da Silva D'Avanço, que já chegou. O Bom Marco, dia. incrível, bom dia, Marco, na Bom engenharia, dia. e vai trazer para a gente um tema extremamente relevante, que é a liderança adaptativa na engenharia, na arquitetura e no designer. Bom dia, Marco! Tudo bem, Grazi? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. E aí, vamos lá então? Vamos lá, que alegria receber você aqui Da mesma hoje. forma, Grazi. Eu Bem-vindo. agradeço, eu agradeço a oportunidade de realmente expor a minha vida profissional, né, e as experiências que a gente teve no decorrer de todos esses anos. Você sabe, eu já te contei isso, que eu tinha como se fosse algo assim, quem é o Marco Aurélio? Porque eu ouvia falar tanto do Marco Aurélio, que era o melhor engenheiro, isso, aquilo. Quando eu conheci, foi um prazer. Ó, o pessoal tá chegando, batendo palma, o Tiago, Saraiva, João Pedro, Gustavo, sejam todos muito bem-vindos, Lucélia, Sumaia, Luciano. Pode bater palma mesmo, né, Tiago? Porque hoje nós estamos aqui com um convidado incrível. Marco, a gente sempre começa o nosso papo pedindo para o convidado contar um pouquinho da história de vida dele, da carreira. E eu sei que a gente tem muita Perfeito. história aí. Conta um pouquinho para a gente quem é o Marco Aurélio da Vans e como ele chegou até aqui. Estou tentando acertar a iluminação, tá ok? Tá, Fica vou contar. tranquilo, Marco. Tá, vamos lá então. Tá? Bom, bom dia a todos. Eu agradeço realmente a oportunidade de ter essas condições desse bate-papo. Nós estamos praticamente. Eu sou engenheiro civil Marco Aurélio Silva D'Avanço. Eu tenho praticamente mais de 30 anos de formação profissional na atividade de engenharia civil, juntamente com a parte de arquitetura e design. Tá? Design ela se estendeu, veio um pouco mais à frente. Né? Foi uma condição mais atual que eu digo dentro de 20 anos atrás. Né? Eu tenho uma formação acadêmica que na verdade, eu iniciei meus estudos em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, eu iniciei na instituição Moura Lacerda, onde eu tive, no segundo ano de faculdade, uma oportunidade incrível, que foi estagiar em um grande escritório de arquitetura de residência de alto padrão. Então, nós temos uma condição de oportunidades logo de início. A partir daí, praticamente, eu acabei me formando em São José do Rio Preto, onde eu tive uma proposta de estágio junto de uma construtora que era de excelência em São José do Rio Preto, onde nós tínhamos a parte de edifícios de alto padrão em concreto armado. Né? Então, a gente começa a perceber que a minha atividade, junto da esfera acadêmica civil, eu tive a condição de ter as oportunidades paralelas em propostas de construção, projetos e execução, né, nas atividades correlatas. Né? Eu tive também toda a parte de condições de oportunidades, no caso, tá? Assim que me formei, eu iniciei a empresa da Avanço Engenharias e Arquitetura, em Botuporanga. Isso foi praticamente em 89, praticamente, e onde eu estou até hoje com o escritório. A minha atuação, praticamente, ela se dá praticamente na condição por parte de experiências multidisciplinares na proposta de início de assessoria junto com a empresa de Poços Profundos, que era a Artésia. Nessa época, eu fiz alguns cursos na parte do DAI, tá? Que é o Departamento de Água, Esgoto e Energia Elétrica do Estado de São Paulo.
E nesse período também, a oportunidade que eu tive em faculdade de fazer uma matéria optativa, que foi saneamento de pequenas comunidades. A partir daí, eu tive as oportunidades também de estar desenvolvendo alguns trabalhos, alguns projetos para a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, onde, na época, foram feitas as adaptações, as reformas de laboratórios, toda a parte de imagens, né? A parte das clínicas de imagens da época. Então, onde você passa a ter toda uma informação, praticamente, das normas hospitalares. Juntamente, a sequência vem dentro da condição de dar algumas assessorias à parte de frigoríficos, né, e laticínios, né, onde também era responsável por toda a parte de projetos junto à parte de aprovação, né, da parte da inspeção federal. Então, Grazi, é interessante que a vida profissional do Marco Aurélio ele se dá em condições assim contínuas e praticamente sempre tendo que estar atento com as mudanças e propostas, na verdade, em termos da atividade, né? E isso praticamente me dá uma condição muito grande em termos assim, de propostas de trabalho. Outra experiência que foi fantástica também, em termos de vida, foi junto ao Silo Graneleiro, né? Onde eu participei também, na época, de toda a parte de layout e logística por parte do Silo Graneleiro de Votuporanga e também de Pereira Barretos. O que normalmente a gente tinha que estabelecer eram propostas de logísticas e futuras construções. Isso é atitude de planejamento de obra, né? São, Ô, Marco, são você coisas muito passou interessantes por aí. lugares extremamente diferentes, né? Até chegar aqui. Muito, Graça, muito. Eu me lembro a primeira vez que eu vi um grande projeto de arquitetura foi com você. A hora que eu abri, olhei assim o projeto, falei, mas nossa, tem programa que faz tudo isso, Marco? Como assim? Você começou a falar de custo? Porque você sabe que eu gosto de números, né? Matemática, gosto de números. Sim. Custo, gente, eu fiquei encantada com aquilo, né? E de tudo que você construiu. Só que você começou contando a tua história e para mim, eu vou dar um passinho para trás só na nossa conversa, Sim. porque é um ponto muito importante que às vezes a gente acaba esquecendo. Isso também fez muito parte da minha carreira, que são os estágios. Você falou, ó, eu comecei estagiando em escritórios que faziam casas de alto padrão. Sim. Depois fui para São José do Rio Preto e fiz também, esteve lá em uma grande construtora, onde edifícios de grande padrão. O que você diria, assim, a importância do estágio na vida profissional das pessoas? Para mim, na verdade, foi intrínseco. Foi praticamente aonde me deu uma grande abertura de visão na parte da minha vida profissional. Eu diria que isso são condições básicas que eu até oriento a todos os estagiários que passam aqui no escritório. A importância de você ter atividade acadêmica e atividade praticamente prática, né? E isso nos dá uma aceleração profissional de tal forma que isso faz com que você praticamente sai da condição de recém-formado e te dá praticamente um passo à frente dos demais, sendo competitivo com as propostas do mercado, né? Isso te dá uma condição de segurança, o que, na verdade, todo recém-formado não tem essa dificuldade, né? E é muito interessante também que eu fui agraciado também pela oportunidade de recém-formado em Votuporanga. Eu tive um tutor, né? Eu tive um engenheiro que eu admiro muito, que foi o Dr. Jesus Silva Mello, que, na verdade, foi onde eu tive como referência e inspiração como profissional. Onde eu tive realmente a condição de, quando tirar algumas dúvidas na parte dos meus projetos iniciais, eu tive todo o respaldo por parte desse profissional. Então, são condições que não fica meramente a atividade acadêmica. Quando você tem a oportunidade, como foi o meu caso, logo no segundo ano, eu praticamente iniciar essa proposta junto a uma condição não tão igual, mas sim na parte
não tem igual, diríamos que não foi bem engenharia, foi em arquitetura, né? Então, essa oportunidade desse joint, dessa junção por parte de atividades, é que me fez eu ter muito mais tranquilidade e ser muito mais competitivo. Nossa, Marcos, você trouxe um ponto aqui extremamente importante e tem tudo a ver com o tema que você escolheu falar. Porque a liderança adaptativa também tem isso do líder estar aberto, né? A um estagiário Exatamente. que chega, uma pessoa nova. Eu tive o Nelson Bueno, que o Nelson foi um engenheiro que me ajudou assim, na minha carreira extremamente. Eu devo Nelson é muito que eu ótimo, é um parceiro. tá aqui para o Nelson, porque o Nelson é uma pessoa que acreditou muito em mim. Eu falava, mas eu não sei. Ele falava assim: o técnico eu te ensino. Você sabe conversar, as pessoas gostam de você. Senta aqui comigo. E ele ensinava e falava: ó, faz isso. Que deve ser muito, né, do que você usou a palavra tutor. Eu uso aqui mentor, mas o Mentor, Jesus Silva Mello foi um tutor, seu mentor, que pegou na mão e falou: ó, faz isso, assim como o Nelson fez comigo. Isso faz toda a diferença e isso tem mas, muito a ver com a liderança estar aberta e entender que aquele ser humano que estava começando, Marco Aurélio, não sabia nada, ele não tinha experiência. exato. São condições que a gente começa a verificar. O profissional que tem hoje, na verdade, que tem a capacidade de entender as possibilidades e aceitação das mudanças, né? E ser realmente, a palavra certa seria humildade, né? De realmente estar apto a ouvir as pessoas, né? A ouvir lógico, um profissional de excelência e que possa te trazer todo um condição de benefício. Então, acho que, acima de tudo, está na condição de você estar aberto, né, para essas propostas. E quando você fala estar aberto, né, Marco? Eu ia parar um pouquinho aberto, eu fico pensando nas suas obras, né? O tanto de obras você não falou aí na carreira, mas você tem obras gigantescas em todas as cidades, né? Eu vou citar o Cubo de Olímpia, que eu tive com o Rafael, até falei, o arquiteto de Votuporanga, ele falou, nossa, eu achei que ele fosse me falar tanta coisa. Ele falou, é um cubo, é um cubo. Então, assim, você tem um posicionamento na parte, né, de projetos, que é eu escolhi fazer aquilo, é uma forma diferente. Você coloca ali sem medo de errar, sem medo nenhum. Você tem uma Exato. postura profissional que, assim, que é exemplo, acredito, para todos os engenheiros que estão se formando, e vou incluir os arquitetos e os designers também, né? Já que você trouxe essa Sim. liderança adaptativa para os três, né, É. Marcos? O que acontece, agradeço também as condições por parte do município de Olímpia, a oportunidade de fazer várias obras nessa cidade, Estância Turística de Olímpia. E justamente foi muito interessante dentro desse aspecto. Na época foi junto com a empresa, era da Vance Cavalieri, né? E aí nós tivemos a oportunidade de, junto com, na época, o prefeito Geninho, a oportunidade de fazer essa revitalização de um trecho da Avenida Aurora Forte Neves. É algo assim que a gente começa a realmente ter uma condição de uma linha de pensamento e, e, e na verdade, você começa a estudar, você passa a entender a condição por parte da cidade. Além do apelo turístico, eu tinha que realmente e que eu concebi uma situação que eu estava em uma passarela antes de iniciar o projeto, que lá eu tinha um parceiro na parte de iluminação, que eu parei nessa passarela e achei alguns peixes, né, na parte do canal. Foi aonde praticamente eu falei assim, não, nós temos que criar mais passarelas para que haja um fluxo, no caso urbanístico, no caso maior, a parte de pedestre. Inicialmente tivemos o projeto inicial para que estivéssemos estabelecendo a parte das ciclovias, onde, pelo dimensionamento do canal, nós tivemos que até abortar essa proposta, mas aí foi a condição de criar algumas passarelas e onde eu inseri um cubo, tá? E aí vem realmente o motivo que você citou. Por que cubo? Né? Eu acho que a proposta da verdade é ser um pouco mais agressivo, ser mais arrojado, né? Saber fazer uma venda além da expectativa por parte das pessoas, né? Da proposta do turismo. Quando você estabelece o que a pessoa está esperando, ela não te dá realmente aquele impacto. Por quê? Porque realmente sabe que você vai
numa instância turística, na parte cultural toda do folclore, né? E realmente ela está realmente esperando alguma coisa similar a isso. Mas quando ela não chega a essa proposta, realmente te dá um impacto. E esse impacto, que eu acho que é o grande argumento de venda de um projeto, né? Eu acho que nós temos hoje a capacidade de criar propostas e soluções realmente de impacto. Eu vejo muito isso nos meus trabalhos. Para fazer alguma coisa, mais uma coisa, eu prefiro, muitas vezes, eu não tenho literalmente o tesão da proposta. O que eu gosto realmente é de gerar condições, até mesmo, vamos comentar o seguinte, em termos de comentários, que gerem realmente um porquê, né? O porquê, né? Tivemos outro projeto polêmico em Votuporanga, né? Digamos assim, aqui nós tivemos não seria polêmico, mas o projeto da concha acústica, a cobertura da concha acústica, isso foi junto ao nosso ex-prefeito Júnior Marão. Tivemos, no caso, a prolongamento da Rua Amazonas, tivemos também o Centro Lazer Trabalhador, né? Eu Tivemos estou obras de rindo Botucatu. porque essa história do prolongamento da Amazonas é muito incrível. Eu já ouvi ela da boca do Juninho um dia há muito tempo. Então, assim, são projetos que você fala que de impacto, né? E assim, e de coragem, muita coragem, você falou. Mas eu acho que tudo vem de um empreendedor, né? De uma cabeça realmente maior, que é o caso do Juninho, onde realmente ele tem a capacidade, tá, de mobilizar toda uma condição de uma estrutura de comércio, né? Enfrentar uma proposta política praticamente de destruição, né, que houve na parte do centro da Rua Amazonas, tá, para as melhorias, né? Isso é a condição admirável pela proposta de uma pessoa, né? Então, eu falo o seguinte, quando a pessoa é empreendedora, ela tem uma capacidade realmente de risco, tá? E praticamente de assegurar esse risco, né? Isso faz com que profissionais dessa ordem sejam realmente de exemplo para todos nós. O Marco, nós vamos. Olha, gente, anotem aí. Eu não vou mais entrar no assunto das obras, senão nós vamos. Tem tudo a ver com o assunto da live, mas o Marco tem obras realmente incríveis. Nós vamos fazer uma live no YouTube, Marco, para você mostrar essas obras e contar um pouquinho da história disso e como essa capacidade de empreender mesmo, né? Saber o porquê, ter a coragem. E é uma coisa que a gente fala muito no mercado. Eu quero trazer uma experiência uau para o cliente, né? Esse uau é uau mesmo quando você fala uau. Sim, Isso vem sim. do risco com a capacidade de dar segurança, que é o que você falou. Uma grande aula. Marco, posso contar com você, Com né? Vamos fazer uma live no certeza, YouTube? com Ou aí certeza. no teu escritório, ou aqui no meu, você vai mostrar Vai ser essas um obras, prazer. contar como que é isso. E, Marco, vamos entrar no tema da live, que é a liderança adaptativa, que tem tudo a ver com esse nosso momento, tem tudo a ver com as obras que Sim. você fez. Por que você escolheu esse tema? Fala pra gente. Eu acho que tem muito a ver com a minha vida profissional, né? E por quê? Porque, na verdade, é um processo que nós vemos hoje, tá? Praticamente de interação. Vamos voltar um pouquinho, que eu queria explicar entre a condição por parte da minha vida acadêmica, na parte da engenharia, acadêmico profissional, engenharia, arquitetura e design, né? Como citei. É importante saber que praticamente existem propostas, são praticamente são áreas praticamente dependentes uma da outra. E essa condição dessa dependência dessas atividades, onde praticamente nós hoje passamos a ter saber por parte da engenharia, onde a gente dá todas as normas para estabelecer projetos e construção. A arquitetura te dá a proposta da forma e da função dos espaços, né? E o design, ele te dá a concepção praticamente da parte de estilo, né? Ou de detalhes do belo. O Essa Marco, volta um pouquinho, volta um é, passo, explica esses 3 pilares novamente. tá. A parte da engenharia, ele te traz toda a parte vamos comentar, da capacidade técnica, de normas técnicas para executar projetos e construção, e construir. Tá? A arquitetura,
ela está bem direcionada à parte também da proposta do Belo, mas te dá a condição da forma e função dos espaços, né? A condição de dimensões, toda a parte de estruturas, dimensão, ventilação e revestimentos, tá? E o design, ele vem te dar a condição específica do estilo por parte dessa obra, tá? Todos esses segmentos, eles vêm praticamente contribuir para atender o seu cliente, né? Então, uma obra hoje, ele depende, dentro de um projeto de alto padrão, ele depende praticamente desses segmentos. Do aspecto por parte da engenharia, nós temos as atividades complementares, né? Que você tem toda a parte de projetos hidráulicos, elétricos, estrutural, a parte de até a parte junto à parte de paisagismo, iluminotécnica. Então você tem todo o gerenciamento, tá? Não só isso, mas na parte elétrica, fotovoltaicas. Hoje a parte ambiental é muito importante de estabelecer quando estabelece parte dos projetos, que na verdade são os desafios da engenharia, né? E a partir desses segmentos, nós temos a parte de arquitetura, toda a parte do projeto, revestimentos, toda a parte de acabamentos, também entra a parte de paisagismo, tá? E a outra etapa, a parte da parte de arquitetura de interiores, que é a parte da decoração desse imóvel, né? Então, o contexto ele é mais abrangente em termos de projeto, né, para se projetar hoje. Lógico que nós temos hoje ferramentas que compatibilizam a maior parte desses projetos, tá? Bom, entrando no nosso foco, a parte que nós temos hoje, o engenheiro, praticamente, ele tem uma capacidade muito grande de se adaptar, né? São líderes, se adapta muito fácil a todos esses pontos, onde nós temos a condição de saber o entendimento por parte do nosso trabalho, ao mesmo tempo, nós temos que ter a proposta do gerenciamento de pessoas, gerenciamento junto ao cliente, junto aos fornecedores, junto às construções e os projetos paralelos, que são os colaboradores. Essa capacidade de saber em síntese e criar propostas individuais, muitas vezes projetos, como citei anteriormente, com capacidade de complexidade até alta, dentro de algumas normas, né, que são exigidas, é que faz a condição de você ser realmente flexível na questão da visão e das atitudes mais ágeis possíveis, mais práticas, para que você obtenha um bom resultado final, né? Então, dentro de dizer o termo, no caso, que nós estamos citando hoje, a proposta do profissional ou a condição do ser adaptivo, é exatamente isso. É você ter a capacidade e agilidade de entender processos, saber a necessidade por parte para realmente dar condições junto ao cliente, gerenciar com a maior maestria, tomar decisões rápidas, né, para que tenha a execução ou o atendimento ao todo. Ô Marco, e essa é uma das principais características hoje que o mercado pede dos líderes, essa adaptabilidade, flexibilidade, que você descreveu muito bem aqui. É saber o processo muito claro, saber gerenciar isso, tomar a decisão rápida. Exatamente. Eu não posso, dentro de uma condição de uma obra, que muitas vezes você não tem um engenheiro lá permanente para estar vistoriando a obra, e muitas vezes acontece do cliente ligar, você tem que ir lá e dar a solução de imediato, né? Então, muitas vezes, são soluções que você tem que direcionar por parte, mesmo até tendo dúvida, tá? Mas você tem que ter embasamento técnico, tá? Para que aquela solução que você dê seja realmente a melhor, né? Então, não é meramente dar uma resposta, né? Realmente ter embasamento no que você propõe. Podemos até errar, com certeza, mas é com os erros que nós aprendemos, tá, ok? Então, são dessa forma, acho que a condição desse profissional, o empreendedor, no caso, que são adaptáveis, ele tem que ter uma função rápida e praticamente um aspecto muito mais lógico,
Né? Eu acho que é isso que a engenharia me deu, essa proposta. Ô, Marco, não é à toa que a maioria dos CEOs são engenheiros, né? Sim, E essa capacidade rápida, você falou muito bem o que você resumiu muito bem. É dar uma solução imediata, mesmo tendo dúvida, porque não acha que a pessoa decide não sabendo que está 100%, porque nunca está cem por não, cento, isso é impossível, esse equilíbrio que as pessoas falam, né? A gente ter clareza total, isso é impossível. Então, é decidir mesmo tendo dúvida, mas com embasamento técnico. correto. Você decide e faz. Exatamente. Isso sim. Você vai ter que ser flexível para encarar os problemas, que é um caos, né, Sim, Marco? sim. Principalmente em obra. É interessante que eu acho que nós temos uma. Eu tive. A minha pós-graduação foi em administração e marketing. Né? E me deu muito subsídio para se tomar algumas atitudes, porque onde na parte de desenvolvimento de alguns produtos para algumas empresas, eu tive praticamente quase 10 patentes no NPI por parte de produtos, e tive um período de um ano, quase 50 produtos no mercado, tá? Na atividade moveleira aqui na região. Isso fez com que a gente passe a ter essa condição da pesquisa. Né? Hoje, para você elaborar um produto, para você ter uma proposta para uma empresa, né? Além de você saber a parte de tendência, o estilo, design, se for na construção de madeiras ou chapas, ter o conhecimento por parte da matéria-prima, praticamente das máquinas que são capazes de produzir aquele produto ou não, ou criar ferramentas, ou criar parceiros para estabelecer aquele produto. Mas, nesse processo todo, ter, acima de tudo, o que se produzir, a pesquisa. Né? Essa pesquisa que te dá, quando você não tem a informação técnica, você tem a informação praticamente empírica. Você tem a proposta de fazer uma análise de mercado e saber realmente o que eu poderia estar direcionando para aquele mercado específico. Muitas vezes, eu questionava, não, eu direcionava algumas propostas até radicais para alguns empresários, onde praticamente nós tínhamos que estabelecer custos, no caso, quase de 2 ou 3 milhões por parte de máquinas, equipamentos, produtos que seriam lançados no próximo ano, onde muitas vezes eu era questionado, tá? O porquê eu acreditava que era aquele produto. Muitas vezes eu tinha que direcionar a produção, criar polêmicas para que, lógico, eles não querem mexer em termos de estrutura ou layout, eles ficam muitas vezes da parte muito mais cômoda em termos de processo. É normal isso, né? É do ser humano essa situação, né? E muitas vezes a gente criava condições de mudanças para que nós tivéssemos alguns produtos mais diferenciados, mais elaborados, ou seja, sempre pensando em proposta de inovação, né? Inovação dentro da técnica, dentro de uma pesquisa, né? Tudo embasado, né? Não é realmente você criar um conceito e jogar para o ar sem saber que realmente que isso não seja vendável. Né? Nessas condições específicas, Grazi, está aí a condição de você de ter hoje uma condição de capacidade de falar o seguinte, tá? Vou direcionar esse produto vai dar certo. Tá? Vou estabelecer um projeto para esse cliente, eu sei que eu vou atender as necessidades e vou além das necessidades dele, tá? Que eu acho que é a grande situação do meu trabalho. Então, hoje em dia, eu diria para você o seguinte, nada é por acaso, né? Nada dá certo por acaso, tudo tem embasamento, tudo tem norma, ok? Tá? Então, quando você não tem, nós fazemos a pesquisa. Nossa, Marco, é um assunto, é outro assunto que a gente ficaria o dia inteiro aqui falando, porque quando você traz isso para o mundo da engenharia, essa liderança adaptativa, ela está em todas as empresas Todos. e é um desafio para o líder estar ali dentro, assim, na caixinha, porque todo mundo que está em volta dele não quer mudar. Exato. Porque dá trabalho. Quando eu chego com uma. Ah, mas isso. Não, a gente não dá conta de fazer nem. Então, a mudança, foi o que você falou, é muito radical. E às vezes você tá tão, assim, fechado, não tá aberto a essa adaptação e falar, não, eu escolhi, mesmo tendo risco, como você bem disse, né? Mesmo Sim, não, mas eu estou em um embasamento técnico. E quando a gente inova, tem que ter muita coragem para inovar e para ir além, né, Marcos? Para com quebrar certeza. padrões. Porque fica muito dinheiro na mesa das empresas pela falta de coragem
de falar, não, eu vou fazer e vou movimentar todos vocês, porque a curva da mudança é o Sim, caos, né? sim. E tem algo muito interessante que a gente vê pela proposta da evolução, né? As mudanças estão acontecendo muito rápidas. Se você não se adaptar em propostas do dia a dia, em que nós vemos no país que nós vivemos, nós temos uma sazonalidade por parte de crescimento de PIB. Um ano nós estamos bem, outro ano não. Nesse processo todo de profissional, nós tivemos todas essas mudanças de moedas, né? Essa flexibilidade, né, de comportamento econômico é onde praticamente nós vimos, eu cheguei a ver várias empresas praticamente chegarem a fechar, por motivos de não querer se adaptar às condições de mercado, né? Eu acho que é essa situação que a gente tem que começar a entender, que aquele provérbio que dizia antigamente, time que se ganha não se mexe, tá? Já foi, né? Já foi, já era, né, Marco? Hoje nós temos que estar proativos e pensando em propostas das nossas empresas em criar uma central de inteligência, tá? Para que estejam desenvolvendo propostas e produtos com inovação, porque a, a condição hoje é muito rápida por parte de mercado, que praticamente quando chega o mercado, você já tem o projeto, você já fez o pré-lançamento desse produto, você praticamente já criou uma expectativa de necessidade e, ao mesmo tempo, estaria aproveitando aquela oportunidade, daquele momento, a colocação no mercado. São essas funções que nós vemos nos grandes empresários, no caso até a nível mundial, tá? Que nos proporcionam e realmente nos dá condições de elogios, né? E até mesmo a proposta de consumo. Dentro do aspecto realmente de empresas e também a parte de projetos, que eu vejo até mesmo no setor público, que existe uma falta imensa de projetos junto às prefeituras, né? As prefeituras ela têm que ter praticamente todos os projetos prontos, porque quando chega e estabelece a abertura da verba, ele tem as condições praticamente de adquirir essa verba e estabelecer esses projetos. Vamos subir ao seguinte, que te causa realmente melhorias para toda a população. Então, são os pontos bem claros, né? Ô, Marco, e é interessante você falar isso, né? Toda empresa, e isso é fantástico, e grandes empresas já fazem isso, colocam, né, em grandes hubs de inovação aí, Sim. as cabeças pensantes para estar inovando. Aqui a gente no interior ainda tem essa dificuldade, porque a gente ainda não tem muito essa, né, Mas, empreendedores com essa visão, mas tem uma central de inteligência para criar, fazer propostas e criar produtos. Isso é estar além do mercado, isso é inovar. Mas para exato. isso eu preciso ter coragem de me adaptar ao novo. E às vezes, para o novo chegar, o velho tem que morrer. Sim, exatamente. Tá? Nós temos uma curva de Gauss por parte de proposta de produtos. Nós temos uma condição quando o produto está no ápice, tá? A partir daí ele tem o declínio. Nós temos que saber exatamente o seguinte: antes de chegar no ápice, você já tem que criar outra curva de outro produto, para que quando esse começar em declínio, você já tenha ascensão por parte do outro. Né? São essas condições de visão que normalmente nós temos hoje um empresário muito hoje, vamos citar, ao menos da minha atividade, uma ovelheira, que vieram por parte do segmento de propostas de comércio ou até mesmo de propriedade rural, onde se transformaram em empreendedores no segmento moveleiro. E que acho fantástico isso. Nós temos, no caso, uma cabeça pensante dentro desse processo. Tivemos, no caso, um período de glória, vamos falar assim, no nosso segmento, né, no segmento moveleiro, onde praticamente tivemos toda uma estrutura de apoio, que até mesmo temos hoje a Escola do Senai, justamente em função disso. Mas voltando um pouquinho na parte da flexibilidade, tá? Da oportunidade, é incrível que como eu vi várias empresas dentro do segmento popular, que era a minha atividade, eu vi uma empresa praticamente estabelecer um ápice por parte de vendas numa proposta de um único produto. Eu vi esse produto praticamente nas sacadas do litoral do Brasil todo. Né? Então,
como a capacidade de você desenvolver uma proposta de um produto e possa estar praticamente levando a todo o Brasil. Dificílimo isso, né? Nós temos hábitos e costumes, praticamente, é questão cultural. O que praticamente nós temos a proposta de Nordeste um pouco diferente da parte do Sul, né? Toda essa visão que nós temos por parte de mercado e de produto demanda o quê? Pesquisa. Pesquisa. Ô, Marco, dá 3 pontos. A gente já está quase chegando no final, mas tem tantos pontos da liderança adaptativa. Vamos pegar esse último ponto da pesquisa. Quem está aqui nos ouvindo e fala, puxa, eu quero criar um produto dentro do meu mercado. Quais são os passos para uma boa pesquisa? O que ela deve ter? Da minha parte, normalmente, são condições onde você faz análise dentro do segmento onde você está, qual é o público que você quer atingir, tá? Aonde está esse produto e chegar até a esse produto e fazer análise da forma da comercialização desse produto, né? E realmente indagar, né, por parte dos vendedores, que é a peça fundamental desse processo, tá? O que eles melhorariam, o que eles gostariam de ter além desse produto. Muitas vezes eles se limitam à capacidade de direcionar a proposta de inovação. Eles vão praticamente sempre dizer o seguinte, olha, tal produto é um pouco melhor, né? Então, ele vai te lançar as propostas, porque o parâmetro dele é limitado, né? É o que ele consegue visualizar naquela proposta. Daí a tua capacidade de verificar essas propostas, tá? Então, a pesquisa, ela é bem, da parte de produtos, ela é bem direcionada, né? E ela realmente há condições da gente fazer análise de pontos fracos e pontos fortes para o que você poderia estar propondo, né? Quando você gera propostas, que eu tive várias as condições de desenvolvimento de desenho industrial, são condições onde você realmente consegue tornar aquele produto diferencial do design, tá? De tal forma que ele seja realmente único. Eu acho que é aí que você passa a ter a condição de liderança em termos de venda. O Marco, você falou aqui, eu acho que é o segredo do sucesso, né? A gente como ser único. Você resumiu muito bem. E você trouxe pontos extremamente importantes aqui nessa pesquisa. É ouvir as pessoas. Você falou dos vendedores, no caso. Porém, entender que eles têm uma visão limitada. E isso também é uma coisa incrível. Eu já sempre falo isso com você a respeito de ter olhos para ver. Não tem como eu não ter ideia se eu não viajei, eu não conheço outros mundos, eu estou limitado naquilo, né? No sentido de achar que só existe isso, olhos para ver. A liderança adaptativa. Tem uma condição maravilhosa, essas oportunidades que eu tive na minha vida também profissional, foram condições de viagens, feiras principalmente, tá? Eu tive um período em 95 que eu visitei praticamente, fiz pesquisas no Brasil todo, dentro do segmento moveleiro popular. Tive uma oportunidade incrível de estar praticamente na Argentina, verificando novas matérias-primas, porque eram condições de placas, que era um segmento maior onde eu atuava. Tive também a oportunidade de estar na América do Norte, por causa em Atlanta, fazendo pesquisa de mercado voltada aos novos segmentos, mas justamente para atender o mercado americano. Tive, no caso, na Alemanha, Hannover, Colônia, no caso, em feiras específicas de matérias-primas e acessórios especificamente para móveis, tá? Na região de Pesaro, tá? Toda a parte de tecnologia, vendo a parte de cooperativismo das empresas, no que refere à parte de processos, né? E logísticas, né? Muito diferente em termos de Brasil, né? Então, essas oportunidades de conhecimento, e que hoje eu tenho a concepção e a vivência, tá? Até mesmo Milão também, em termos de feiras, no caso, também, mas nessa proposta que eu tenho hoje, em termos de visão, eu consigo conectar a todos esses segmentos, praticamente, o que acontece hoje, né? É um paralelo onde você tem hoje. Hoje você tem empresas especializadas, no caso da Refle, que você tem tanto dispositivo para móvel como uma porta de alta complexibilidade de aberturas, né? Ferragens que ainda hoje não chegaram no Brasil.
Então, existe assim um mundo, né? E isso é vivência, isso é você estar tendo a oportunidade, né? E você se dá essa oportunidade, né? Então, todas essas questões em termos de processos é que a pessoa tem que estar aberta, ele tem que evoluir. Não é uma feira, desculpe aos amigos, mas de revestimento, que eu vou criar uma live falando de tendências. Né? Não. Eu aguardo, porque muitas vezes, antes das feiras, eu recebo todo esse material, praticamente, que está direcionado de lançamento. Né? O que, na verdade, a gente está vendo, o que está acontecendo lá fora. Né? Qual a tendência lá fora? Interessante que começa pela vestimenta, né? Por parte de alta moda. Né? E isso vem desencadeando e chegando até no móvel. É muito interessante isso. Entender esse processo, saber essa formatação, né, que faz você hoje um profissional completo. Nossa, Marcos, você trouxe aqui muitas chaves, muitas coisas extremamente importantes. E realmente entender o que está aqui à minha volta, ouvir todos, ter a capacidade de entender que as pessoas estão ali, mas tem um certo tipo de limitação. Como eu trago a visão delas para atualizar ou criar um produto, trazer a visão do mundo e criar uma coisa única, uma experiência uau para o cliente que a gente fala tanto. Sim, É uma coisa exatamente. surpreendente para ele com a coragem. Nossa, Marcos, tem muitas coisas aqui. Eu adorei falar com você. A liderança adaptativa realmente é essa capacidade de fazer todas essas junções que você falou, desapegar e criar coisas novas, sempre inovando, né? Olha quantos caminhos que você trouxe aqui para a gente hoje da sua história. A gente tem, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar pergunta para mim, para o Marco, nós Pela estamos aqui à disposição. exposição. Nós vamos fazer uma live no YouTube com mais calma, para mostrando as obras também, trazendo tudo isso. O que você falou serve para todos os mundos, né? Como nós podemos ser únicos e trazer uma experiência uau. Você sabe, né, Marco? Eu vou falar uma experiência incrível. Para que a pessoa fale que incrível que foi isso, como a gente chegar e passar numa cidade igual a Olímpia e ver um cubo ali no meio. Marco, a gente sempre encerra a live, fica marcado na próxima semana. Nesse mês nós vamos fazer a live falando das obras. E Perfeito. vamos colocar direto no meu YouTube e no seu. Tá ok. Marco, para a gente encerrar o nosso papo aqui, eu sempre trago 3 perguntas finais. A primeira é: olhando para tudo que você viveu, para todas as suas experiências, o que é mais importante para a vida pessoal do empreendedor? Um ponto. Bom, eu diria para você o seguinte, tá? São propostas hoje que são intrínsecas para o empreendedor, a proposta de assertividade, tá? Realmente de reconhecimento profissional, né? Pessoal e praticamente a título de colaboradores, vamos comentar assim. Né? O que eu acho que é a vida pessoal, a gente ter realmente aquele cuidado, nós mesmos, na atividade, por parte de nos cuidar com atividade física, nos cuidar com propostas do nosso bem-estar. Né? Então, eu acho que estar bem é o primeiro passo para que a gente tenha um bom resultado. Né? A parte juntamente aos colaboradores, né? Tanto a parte junto ao cliente e aos colaboradores, e não só isso, a valorização dos parceiros de trabalho. Né? Parceiro, então a Isso, gente já vai para os relacionamentos. O que é importante para os relacionamentos do para empreendedor? os relacionamentos, justamente é isso. É você ter a condição especial de estar bem e ter praticamente um bom diálogo, sendo muito claro na parte tanto com a parte dos teus fornecedores junto com o seu cliente. É interessante que eu tenho clientes praticamente de quase 30 anos, né? Que são clientes e amigos hoje, né? E isso é fantástico quando você tem um bom relacionamento, tá? Você tem assim uma amizade assim, que perdura. Eu tenho clientes que praticamente são de muitos anos, sabe? São clientes não, são amigos acima de tudo hoje, né?
Então, essa parte do relacionamento, junto também com a parte de fornecedores. Grazi, eu tenho hoje clientes, temos assim, fornecedores, tá? Que eu, na condição de pesquisas, eu lanço propostas para eles, para que eles visualizem também como eu, para que ele possa trazer produtos, no caso, junto, para que a empresa dele também cresça e realmente venha valorizar o meu projeto. Né? Então, esse relacionamento, esse intercâmbio praticamente que nós temos hoje, tá? que faz com que existe uma parceria sólida. Né? Então, é importantíssimo, é intrínseco essa condição da parceria, né? da proposta dia a dia. Tá? E você disse da questão do trabalho. Né? Você falou, esse ponto que você falou é muito importante. Ser claro no que você espera do outro, né? Sempre claro, por Sim, mais que traga. E para o negócio, Marco, o que não pode faltar no negócio? sim. Na verdade, eu acho que do negócio é transparência, é clareza. Né? É a condição de passar credibilidade no que você está falando. Né? É, como eu disse para você, tá? Assumir junto o risco, né? Para que todos nós dividimos, no caso, a grande proposta desse produto. Né? Então, eu acho que na parte de trabalho, que é gratificante, eu me realizo tá, em cada projeto, quando realmente eu tenho cliente e falo assim, poxa, Marco, você está um pouquinho à frente. Eu falo assim, não, estamos, tá? Ou então, você é muito louco. Eu falo assim, não, louco é você que aceitou a minha ideia. Muita festa foi boa, Marco. Como diz o meu amigo Parma, o mundo sem os loucos, né? Não seria nada. Tudo Não seria começou com um nada, louco. exatamente. Mas eu acho ótimo isso. Foi um prazer ter você aqui. Esses 3 pontos são fundamentais, então, para a vida pessoal, bem-estar, para os relacionamentos ser claro e cuidar desse relacionamento, e para o negócio a transparência. Marco, Sim. é claro que tem a cereja do bolo, né? Uau! Hoje, aqui ao vivo, É. a pessoa estando viva, não estando, a quem você quer agradecer ao Marco Aurélio Silva Davanço que você é hoje? Eu acho que aos meus pais, né? A minha origem. Né? Tive também um apoio muito grande da minha família. Né? Tive um apoio muito grande, sabe, fora da média, por parte do meu sogro, minha sogra, e aos meus filhos, que eu amo muito. É isso aí. Esses dois, cadê o O Marco? Agradece ao pai e à Rodolfo. mãe, então, aqui. Faz um agradecimento público às suas raízes aí. Oi? Como chamava o pai e a mãe? Seu pai e sua mãe? Meu pai é Aurélio Davanço e Maria do Carmo Silva Davanço. Eles estão vivos, Não, Marco? não estão vivos. Agradece Né? aos dois aqui, então. Não, eu agradeço realmente, porque foi uma oportunidade de estar aqui hoje. E Acho que você mais que fala isso não poderia muito, ter. né? Que a sua mãe trazia tantos recursos, também dá uma história, né? Tanta coisa Nossa, que tem muda ela muita te mostrou. coisa maravilhosa. Né? A minha mãe deu apoio, porque a minha habilidade na parte artística foi desde o começo. Né? Meu Deus. Então, com 7 anos de idade, tinha concursos, no caso, não me esqueço até hoje, tinha concurso de caravela, da Caravela, que é o Banco Português, onde sempre eu era premiado, tinha concurso da Árvore, tá? Nas escolas, né? Então sempre era premiado. Então, a minha condição de motivação profissional se deu desde a infância. Né? Então, não é por acaso que eu estou aqui hoje. Né? Acho que existe um ponto importantíssimo, que é a percepção. A mãe sabe ao passos que o filho pode trilhar. E esse apoio, essa orientação é importantíssima. Né? Você detectar as habilidades do seu filho e você poder direcioná-los desde pequeno, eu acho que isso é uma graça, acho que é condição divina, diria isso para você, a capacidade de uma mãe direcionar seu filho. Ai, muito obrigado aí, então, a todos vocês que participaram. Obrigada, Marcos, de estar aqui comigo hoje. Da Foi um mesma forma. prazer recebê-lo. Agradeço a E todos. vamos marcar o papo no YouTube para você trazer suas obras. A todos que estiveram aqui, muito obrigada. Ó, Fabrícia, Angélica, Marisa, Tereza, Thelma, Osmair, Paulo, Cícero, Ismélia, quanta gente querida, Vivian, Regiane, Marquinho, Marcos, todos que estiveram aqui nesse momento, citei só alguns, nossa gratidão. Na quarta-feira que vem estaremos aqui com o Rogério da Movedu,
vai também, é da área da educação. O Rogério é uma pessoa incrível, vai trazer com certeza muitos insights aqui para a gente. Toda empresa tem que ser uma escola também, vamos pensar sobre isso. Marco, essa live vai estar disponível aqui, então vocês que assistiram, mandem para aquelas pessoas que vocês acham que tem que estar aqui assistindo esse tema que é tão relevante sobre a liderança adaptativa na engenharia, no design e na arquitetura, mas não só nisso, né, Marco? Na vida. Na vida. Na vida. Exatamente. Muito obrigada, Marco. Um abraço a Obrigado, todos Graça. vocês. Obrigado a Tchau, tchau. todos. Até quarta, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.